Olá, seja bem-vindo ao podcast Você em Dia Saúde, produzido pela Bion Indústria Farmacêutica, que desenvolve biomedicamentos para pacientes com doenças crônicas no Brasil. A série de podcasts que leva até você temas atuais e relevantes sobre saúde, trazendo médicos e profissionais renomados para tratar desse assunto que é o maior investimento em bem-estar que você pode fazer. E o nosso tema de hoje é diabetes e maratona. Será que quem tem diabetes pode ser maratonista? Há limites no esporte para quem tem a doença tipo 1? Como medir a glicemia em plena maratona? Como começar a correr tendo diabetes? Nós vamos explorar esse tema hoje aqui no podcast Você em Dia Saúde. Eu sou a Marina Machado e junto comigo nessa conversa está o Emerson Bizan. Ele não é maratonista, ele é uma outra categoria, ele é ultramaratonista. Ele é profissional de educação física, fez especialização em treinamento desportivo em Moscou, na Rússia, é educador em diabetes, diretor da nova equipe assessoria esportiva e membro da comissão técnica da Seleção Brasileira de Ultramaratona. Emerson, eu vou dizer para você que é uma honra ter você aqui no nosso podcast. Valeu, Marina, obrigado pelo convite, valeu, Bion. Eu acho que é uma grande honra para mim também. Eu acho que esse bate-papo aqui é mais pode-se dizer que é mais uma realização de um sonho meu, que é conseguir com a doença passar a mensagem de que é capaz de realizar qualquer coisa, mesmo tendo diabetes tipo 1. Então, eu acho que essa entrevista é mais uma parte desse processo que eu carrego comigo. Olha, vou começar a entrevista apresentando um pouco da sua história para quem nos ouve, mas eu só queria fazer uma perguntinha rápida aqui. Para fazer treinamento desportivo em Moscou, tem que nadar naquela água congelante, não? Não, nem falar russo. A gente foi um grupo de 30 brasileiros estudar com quem os autores dos livros que a gente tinha estudado na faculdade. Então foi muito bacana, foi uma experiência inesquecível para mim. Ah, que fantástico. Não, porque quando eu vejo essas cenas, até de criança, você fala, gente, mas é um povo assim evoluído, né? Acho fantástico, porque tem que ter estrutura para passar por aquilo ali. Mas Emerson, vamos lá. Querido ouvinte, o Emerson estava cursando educação física quando aos 21 anos descobriu que tinha diabetes tipo 1. E para alguém ligado, né, ao esporte como você, eu imagino que tenha ficado preocupado com o futuro da sua carreira. Como é que foi esse momento e o que você resolveu fazer, Emerson? Eu acho que para todo mundo é um diagnóstico muito traumático, né? A gente sabe da carência de informação, a gente está falando de hoje, que tem internet, que tem busca por qualquer informação, mesmo que seja errada, você busca em um segundo qualquer informação. Em 95, quando fiz o diagnóstico, eu tinha muitas dúvidas ainda na faculdade. Mesmo sendo um diagnóstico fisicamente não traumático, eu não entrei em cetoacidose, não fui para o hospital, já fui procurar direto um médico e já conhecia os sintomas de ter estudado na faculdade. Mesmo assim, eu tinha muitas dúvidas. Eu não sabia se eu poderia até continuar a faculdade de educação física, né? E até eu chegar para o meu médico meu primeiro médico e talvez essa primeira informação que ele deu de bate-pronto fez eu estar aqui hoje há 26 anos depois. Quando eu perguntei se eu poderia continuar a faculdade de educação física, jogar minha bolinha de vez em quando, dar minha corridinha com meu pai, ele me mostrou um quadro na parede de um atleta que eu não conhecia até então. O cara tinha 7 medalhas de ouro no quadro e eu perguntei quem que era, né? Ele falou, é o Mark Spitz. Ele é o maior vencedor em número de medalhas de ouro em uma única Olimpíada. E ele é portador de diabetes tipo 1. Cara, essa informação para mim foi talvez o norte para a gente estar aqui hoje. E foi a minha missão de vida desde quando eu saí daquela primeira consulta. Nossa, espero, né, que as pessoas que estão ouvindo também tenham essa sensação, porque passados alguns anos, aí você falou de 26 anos, você está hoje com 47, veja só as conquistas do Emerson. Ele tem 96 maratonas no currículo.
e 10 ultramaratonas, por ali, né? Eu fui somando aquilo que você me passou, eu falei 10 ultramaratonas. Aliás, eu quero falar já especificamente sobre essas provas longuíssimas, mas agora eu queria entender como você conseguiu, então, sendo diabético, percorrer tantos quilômetros e tantas horas de corrida, porque você devia parar e medir a glicemia, você vai parar uma corrida e vai medir a glicemia, como é que funcionou? Hoje em dia, é covardia, né? A gente faz a leitura dessa glicemia em menos de um segundo. Você olha para o seu celular, que está sincronizado com o relógio, e você tem só a glicemia no relógio. Mas antes a gente carregava o monitor numa mochilinha ou numa pochete, e correndo, ou dava paradas. A corrida de longa duração, ela permite essas paradas. Não é um esporte tão rápido. E você tem a possibilidade até de pausar por 15 segundos, 30 segundos, para fazer essa medição. Então, é parar, você já tem a mecânica do negócio. Segura a caixinha de um lado, tira a fita, fura o dedo, mediu 5 segundos, guardou tudo e saiu. Em menos de um minuto você já tem o resultado, e mais importante que o resultado, é saber a ação que você vai tomar com aquele número, né? Então, se você tem que suplementar, se você tem que manter, você vai ter que mudar o ritmo, se vai ter que programar a suplementação para um pouquinho mais à frente. Então, é muito estratégico e é fundamental não só na maratona ou na ultramaratona. Para qualquer atividade física e diabetes tipo 1, a monitoração da glicemia é o segredo para ter sucesso. Agora, você então, além de levar naquela época, porque o que você falou hoje está mais fácil, né? Você tem o seu relógio ali, isso já te ajuda. Mas você, além de ter que levar o equipamento e parar por mais tempo, você ainda tem que levar essa suplementação. Muitas vezes você está vendo maratonista por ali correndo, o pessoal joga água, entrega água, tal, não sei o quê. Não reparei ainda se alguém come alguma coisa de fato, mas você tinha que carregar uma mochila, então, para ter várias opções de alimentação, o que fazer? O que você fazia? Essa é uma conduta e uma regra que a gente tem lá na equipe, que é não se sai para fazer 1 quilômetro de caminhada sem ter carboidrato para dar a volta ao mundo. Então, a gente tem açúcar em forma de bala, de goma, de jujuba, de rapadura. Tem os géis esportivos, que são sachês fáceis de carregar, onde você coloca no bolso da bermuda ou em uma pochete, que tem 25 gramas de carboidrato. E a gente já tem uma conta e uma previsão de a cada quanto tempo a gente vai fazer a suplementação. Lógico, em uma prova que dura dias, essa suplementação vai além. E aí você tem um carro de apoio, tem uns drop bags que você manda para os checkpoints com a reposição dessa mochila. E aí você tem que, além de manter a glicemia, cuidar da suplementação que todos os outros atletas fazem, que é de proteína, que é de carboidrato, que é de BCAA, que é de fibra, todos os nutrientes que todos os atletas tomam, eu tomo normalmente. Só que eu tenho um velocímetro a mais, que é o glicosímetro. Então a gente começa a questionar se ter diabetes na prova é uma vantagem ou uma desvantagem. Nenhum outro atleta sabe como está a glicemia. Eu sei. E você consegue repor na hora que você... arrumar na hora que você precisa, que você já descobre, né? Exatamente. Aliás, é interessante porque a ultramaratona, eu sempre achei algo sobre-humano. Pelo menos pra mim, porque eu sou aquela que ainda tá nos 5 quilômetros, sabe, Emerson? Preciso evoluir disso aí. E aí eu fiquei olhando seu currículo e eu vi, assim, números impressionantes. Querido ouvinte, ele já percorreu, assim, 100 quilômetros numa prova, 235 quilômetros, teve prova de 48 horas, assim, é assustador um negócio desse. Eu nem sabia, por pura falta de conhecimento mesmo, sabia que tem prova de tantos dias. Como é que você prepara o seu corpo para essas provas? E eu queria que você contasse um pouco sobre esses desafios, até para entender que você não corre 48 horas seguidas, né? Você para e dorme, como é que funciona? Você contou aí 10 ultramaratonas, né? Foram 10 tipos de ultramaratonas. Uhum. Por exemplo, os 75 quilômetros de Bertioga a Marizias, eu já fiz 17 vezes. Vou dar uma voltinha ali na praia, e você vai correndo. Tem 8 provas de 24 horas em pista. Como funciona? Colocam-se 100 malucos
pré-aprovados numa pista de atletismo e um chip no pé que vai fazer a medição de distância. Tá. Dá o tiro de largada, quem fizer maior distância é que vence a prova. E você fica rodando. Você pode parar? Pode parar, pode dormir, pode descansar, pode andar, mas é uma competição e ganha quem fizer maior distância. Então, minha maior distância em 24 horas de pista foram 160 quilômetros. Pelo amor de Deus, Emerson, você correu 160 quilômetros seguidos? Assim, você parou e dormiu? Paradas estratégicas, medir glicemia. Não, em prova de 24 horas a gente não... Pode ser estratégico dormir, mas 24 horas dá para segurar sem sono. E aí mas esses 160 quilômetros, aí você fez pequenas pausas só para, por exemplo, repor a alimentação? A minha estratégia era fazer 40 quilômetros a cada 6 horas. E aí, quando eu bati essa meta a cada 6 horas, essa foi a minha estratégia. 40 quilômetros a cada 6 horas, eu fazia o meu descanso. Aí parava. Um cuidado que a gente tem, e é um dos inimigos do ultramaratonista, são as bolhas nos pés. E aí, você precisa estar de olho sempre, estar verificando. Se tiver algum ponto de atrito, você já tem que fazer uma bandagem, passar um creme, hidratar o pé e continua. São paradas estratégicas. Agora, na prova de 235 quilômetros, que é uma das ultramaratonas mais tradicionais do Brasil, chama Ultra dos Anjos, eu fiz em 52 horas, que são 2 dias e meio. E nesses 2 dias e meio eu fiz 2 paradas estratégicas de 1h30 de sono. Então eu chegava nos checkpoints, né, que a gente fala, e já tem lá um colchonete para eu deitar e apagar. Nessa 1h30, minha equipe de apoio já estava preparada para falar assim, bora, vamos lá que já deu o seu 1h30 e segue o jogo. Mas e funciona mesmo? Você chega e apaga, assim, o seu corpo na exaustão dorme? Sim. Que fantástico. Eu imaginei que você tá tão eletrizado, seu corpo tá com a adrenalina lá em cima, tudo, né, girando no 320, assim, e de repente, pum, vamos apagar. É uma das capacidades do ultramaratonista também, né, que é você se recuperar no meio do jogo. A gente costuma dizer que o ultramaratonista, ele morre e nasce 1000 vezes numa prova. Porque, assim, eu sou uma pessoa que, embora tenha os números, mas eu não sou tão competitivo e eu procuro, até pela mensagem que eu passo de fazer o esporte para saúde, bem-estar e melhorar a minha qualidade de vida, estimular o meu tratamento de diabetes, eu prometi para mim mesmo que enquanto estiver me fazendo bem, eu vou continuar. Eu procuro sempre me preservar nas provas, eu não sou aquele cara que vai sair na televisão, vou aparecer no pódio, vou ganhar milhões de prêmios. Mas você não vai me ver na sala dos médicos da prova, você não vai me ver na ambulância da prova, você não vai me ver na sala de fisioterapia. Eu tenho um respeito muito grande e sequer eu entrei numa sala de fisioterapia nesses 25 anos de corrida para fazer algum tratamento. Nunca tive nenhuma lesão. E eu acho que até pela consciência corporal, respeito ao corpo e esse controle da alimentação acaba me dando uma qualidade como de saúde mesmo no dia a dia, né? E acaba não interrompendo esse processo. Eu nunca, nesses 25 anos, como eu falei, eu nunca tive que parar, você vai ter que parar um mês por alguma lesão ou por algum... Mas porque eu sempre segui as estratégias, tanto de performance quanto de saúde, né? Agora, tem um preparo para o seu corpo? Óbvio, tem um treinamento, de acordo, mas especialmente por você ter diabetes tipo 1, você tem que fazer algo diferente do que outros atletas fariam para uma prova como essa? A medida de glicemia é o único diferencial, mas eu me coloco nas mesmas exigências e a mesma conduta de largada, não tenho nenhum privilégio ou tenho que fazer algo especial por ter diabetes.
Eu procuro ter a mesma condição que todos os atletas. É gostoso ouvir isso, porque às vezes a gente tem a impressão de que isso pode ser um fator limitante, e tudo que você disse até agora, desde o Max Pitts, é isso. Não é limitante. Depende do seu interesse, da sua vontade e da sua dedicação. Quando a gente estava conversando, né, para você vir aqui para o nosso podcast, Você em Dia Saúde, você me mandou uma foto segurando um troféu da Sociedade Brasileira de Diabetes e disse que este sim foi o seu maior título. Eu queria entender por quê. É como eu falei. Eu acho que foi a concretização da minha missão quando eu saí da minha primeira consulta. O meu objetivo não é ganhar nenhuma prova, não é vencer nenhum desafio, é mostrar principalmente para crianças recém-diagnosticadas que se autodiminuem ou até os pais superprotegem e se condena e tira as perspectivas de vida de ser qualquer outra profissão. Então a minha mensagem, minha motivação, a minha força para sair da cama é exatamente mostrar que, com bom controle, ele não necessariamente precisa ser um ultramaratonista, mas ele pode ser um bom jornalista, ele pode ser um bom médico, um bom artista, um bom dentista, qualquer outra profissão, se ele tiver todas as condutas e controles ideais. E a premiação do melhor atleta com diabetes de 2019 pela SBD, para mim foi a concretização dessa missão, né, de ser o melhor para mim e o melhor para as outras pessoas que têm diabetes, com o objetivo de motivar, orientar, de tirar algumas crenças, né, e alguns medos que a maioria das pessoas tem. Eu via professores de educação física dispensando alunos que são portadores de diabetes da aula de educação física, onde, muito pelo contrário, a gente luta para provar que a atividade física, mais uma vez, não necessariamente precisa ser um maratonista, faz parte do tripé do tratamento do diabetes, que além da alimentação, os medicamentos, a atividade física. Nossa, sem dúvida. Poxa vida, que coisa. Ô Emerson, e assim, nesse ano de 2021, com todo esse processo de quarentena, só pra gente encerrar, você tem planos aí de maratonas, ultramaratonas? Como é que tá esse mercado esportivo aí? Parou tudo? Foi, as provas presenciais foram interrompidas. Quando interrompeu em março de 2020, eu ainda consegui fazer uma ultramaratona de 217 em janeiro. Fiz uma prova de 82 quilômetros na praia no Rio Grande do Sul, chamada TTT, de Torres a Tramandaí. Ainda fiz uma prova de 50 quilômetros em pista, e aí na semana seguinte fechou tudo, e a gente ficou online. Eu fiquei com a assessoria esportiva que a gente atende no Ibirapuera de forma online, e eu simplesmente assumi essa responsabilidade do prêmio que eu tive, e eu prometi que eu ia mostrar que mesmo dentro de casa, mesmo sem a possibilidade de sair, eu fiquei 110 dias sem sair para correr, mas eu dei todos os dias uma live de 30 minutos de exercícios e com participação de outros portadores de diabetes, outros corredores, sempre alguém participava comigo no sentido de motivar, de estar interagindo, de estar se vendo mesmo pelo celular. E todos os dias da pandemia eu acabei me exercitando. Foi um compromisso que eu criei com os alunos, com os outros da comunidade de diabetes e comigo também, porque eu acabei mantendo a minha saúde. E quando eu fui pedir para a Denise, que é a minha médica, os exames, surpreendentemente, foi a melhor resultado de exame dos últimos 3 anos. Talvez por eu estar em casa, escolher minhas comidas, ter dormido um pouco melhor, e a prática de atividade física regular, que foi rigorosa, com apenas 30 minutos que a gente brincava aqui na frente do celular, foi sensacional, e a gente manteve todo mundo motivado e saudável, né? Foi muito difícil para quem gosta de correr na rua, gosta de sentir o vento no rosto, ficar em casa. Então a gente tinha que ficar igual um maluco aqui dentro de casa.
Nossa, imagino isso, imagino. Aliás, vamos dar, assim, as suas redes sociais e passar os contatos para quem quer te seguir, de repente poder participar de um encontro, uma live, fazer um exercício sobre o seu comando, Emerson. O que você quer chamar? Pode chamar o Emerson Bizan mesmo, @Emerson Bizan, e a minha equipe de corrida, que se chama Nova Equipe, @Nova Equipe, considerado ponto de encontro dos corredores com diabetes de São Paulo. Eu sou treinador do projeto Correndo pelo Diabetes e a gente tem o objetivo de fazer a maior equipe do mundo de portadores de diabetes. Então, a gente está com 100 inscritos no projeto e gente do Brasil inteiro que eu faço a prescrição online. Tem o professor Bruno Augusto de Brasília que passa a parte de fortalecimento, eu passo a parte de corrida. A gente tem médico, nutricionista, psicólogo. É um projeto de educação em diabetes usando a ferramenta corrida, né? Maravilhoso, Emerson. Bizan com N, pessoal, atenção, Emerson Bizan com N. Emerson, foi um prazer, uma honra, foi inspirador. Espero que o que eu estou sentindo, as pessoas em casa também estejam. Obrigada pelo seu tempo e pela sua participação. Obrigado, Marina. Então, acho que a mensagem que fica é essa. Independente de você ter diabetes, se você tiver um bom controle, você é capaz de realizar qualquer sonho, vencer qualquer desafio e ter sucesso na vida. Muito obrigada. E a minha próxima convidada tem uma parcela de crédito nessas conquistas aí do Emerson, é a doutora Denise Franco, que é médica endocrinologista, coordenadora do departamento de DM1 adulto da Sociedade Brasileira de Diabetes. Ela é investigadora principal no CPCLIN e diretora da ADJ Diabetes Brasil, além de ser educadora em diabetes pela IDF. Tudo bem, doutora? Oi, tudo bem? Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês, a gente falar de uma coisa que eu adoro, né? Falar sobre diabetes e atividade física. Olha, muito obrigada pelo seu tempo. E, aliás, eu queria começar com você contando um pouquinho aí do desafio, né, de ser endocrinologista do Emerson. Você imagina, né? Porque, assim, alguém como ele, que tem esse número de maratonas, acho que o maior desafio, na verdade, é dele fazer essas maratonas e falar assim, nossa, será que eu consigo fazer uma corridinha igual a ele? Não é tão fácil, devo dizer para você. Mas acho que o desafio é, assim, uma das coisas que o diabetes faz, e se o paciente toma para ele o tratamento, isso é a coisa mais importante. Quando a gente fala assim, empoderar o paciente de se conhecer, de se entender como as insulinas funcionam, como a glicemia se comporta, e o Emerson faz isso muito bem, torna o meu trabalho muito mais fácil, principalmente por isso, porque é um conjunto de coisas que são realizadas para dar o resultado final. Mas imagino que seja desafiador até para a profissional pegar um atleta de tamanha alta performance, né? Porque ali, qual que é a orientação que, por exemplo, difere de uma pessoa normal? Você fala, o que você diz para ele? Olha, o que você tem que fazer? Qual que é o principal? Porque eu imagino que o organismo dele, a velocidade, né, do que acontece no corpo dele, demande outras ações. Trabalhar com atividade física e diabetes é muito gostoso. Principalmente porque, assim, a atividade física é um dos pilares do tratamento do diabetes. Então, para a gente que lida com diabetes tipo 1 ou lida com diabetes tipo 2 no dia a dia, é importante a gente reconhecer, saber como funciona o perfil da insulina, as insulinas em cada situação diferente. E principalmente orientar o paciente que ele pode ter as alterações. Por exemplo, numa atividade física de longa distância, uma atividade aeróbica, por exemplo, a ação da insulina ela é amplificada. Por outro lado, se você faz um exercício de resistência, então exercícios de tiro ou que fazem um exercício, por exemplo, de musculação, muitas vezes você tem um pico glicêmico no pós-exercício, né? Porque a demanda de energia que está sendo utilizada em cada tipo de atividade física, ela pode ser diferente. Então, o nosso desafio é conhecer o nosso atleta, conhecer qual é a prática de atividade que ele vai fazer em cada situação e orientá-lo. Mas o mais importante é a gente fazer um time, porque esse time tem que estar em sintonia.
Por quê? Porque eu preciso saber como está a glicemia dele antes do treino, como vai estar durante o treino e o pós-treino. Para que, se a gente trabalha em conjunto, o final, por exemplo, num dia de uma prova, ele já se conhece, a gente já tem organizado como ele vai fazer essa reposição de glicemia, como vai fazer a reposição de insulina, e aí o resultado final, ele é muito mais fácil de você atingir. A gente sabe que tem desafios, né? Porque nem todo dia é igual ao outro. Mas se a gente se conhece mais, e principalmente quando eu falo conhecer em diabetes, significa que eu sei como o meu organismo vai se comportar numa determinada situação. E isso o Emerson faz muito bem, né? Porque é uma pessoa que ele está muito atento no que ele vai fazer, ele monitora muito bem, e essa monitorização ajuda depois entender como está o perfil de glicose e quanto que ele precisou de insulina ou quanto ele precisou de alimentação em cada uma das provas. Então você consegue fazer um planejamento. O legal em diabetes é isso, é você poder entender, aprender com os erros e os acertos, e aí quando você faz uma atividade física programada, você consegue ter melhores resultados por isso. Então essa equipe tem que estar em sintonia. E esse é o nosso desafio, né? Nado sincronizado com a sua endocrinologista. Agora, queria falar um pouco das pessoas normais, porque o Emerson é um super-homem, né? Ele mesmo fala que é importante se movimentar. E para alguém que tem o diabetes tipo 1, isso requer cuidados, mesmo quem não vai ser um atleta de alta performance. Você já até comentou da importância dessa monitoração, dessa parceria com o seu endocrinologista, nutricionista, você vai ter, né, um acompanhamento médico aí por trás, mas até queria separar com você o que difere nos cuidados do tipo 1 e como é que é pro tipo 2, isso muda as orientações? A orientação, basicamente, você tem que saber o que você usa no seu dia a dia. Então, tem alguns tipos de tratamento que incluem medicações que são mais suscetíveis à queda da glicemia ou à flutuação da glicemia, ou, por exemplo, uma queda mais rápida. E quando eu falo queda mais rápida, isso significa tratamento em que envolve o risco maior de hipoglicemia, por exemplo, o uso de insulina. Então, se eu não ajusto a dose de maneira adequada, eu posso ter um risco maior de ter hipoglicemia durante uma atividade física, onde a minha insulina ela vai ter uma ação amplificada, se eu puder dizer assim, dessa forma, porque a atividade física pode fazer com que eu utilize essa insulina de maneira diferente e com isso tem um risco maior de hipoglicemia. Mas existem tratamentos de quem tem, por exemplo, medicação que está em uso de medicação oral, no caso de diabetes tipo 2, em que a pessoa ela usa medicamentos que não têm risco de ter hipoglicemia. Então, para aquela pessoa, a gente pode ficar um pouquinho mais, não relaxado, como eu digo, mas assim, você organiza um programa de treinamento para aquela pessoa, sabendo que o risco de ter hipoglicemia é menor. Então, sempre quando você pensa num paciente que tem diabetes, a gente tem que ter um equilíbrio entre a quantidade de insulina que vai entrar, a quantidade de alimentos que entrou junto com isso e a atividade física. E essa ligação ela tem que estar o tempo todo sendo revista. Por isso que a gente fala que as pessoas que têm diabetes, elas têm que aprender a se conhecer, aprender como aquele tratamento ele impacta no dia a dia, porque isso vai ter um resultado depois, né? Ter maior risco ou menos risco de hipoglicemia, que é uma das principais barreiras do tratamento. Mesmo uma pessoa como o Emerson, assim, que está o tempo todo, né, se monitorando e já conhece o corpo há tanto tempo, é importante essa monitoração constante, porque algo pode mudar no meio do caminho, quer dizer, o seu corpo não é um robô, não é uma máquina? Exatamente, você tem que fazer sempre o cálculo diariamente, em cada refeição que você vai fazer, saber se aquela dose que você vai aplicar para cobrir a refeição, ela está
de acordo com o que eu vou comer e com que atividade física eu vou fazer. Então, por exemplo, o Emerson tem uma situação em que ele, além de ser um atleta, ele é um personal. Então, ele também, durante o trabalho dele no dia a dia, também ele tem incluído atividade física, que é durante o exercício que ele pratica junto com o aluno. Então, ele pode ter um dia onde ele tem, o dia inteiro, por exemplo, pessoas que estão fazendo mais exercícios de resistência, onde ele vai ficar do lado da pessoa e não vai ter uma atividade física intensa ali. Mas no mesmo dia ele pode, por exemplo, estar correndo com um atleta dele de alta performance. Por exemplo, ele tem um grupo de ultramaratonistas. Você sabe lá o que é isso? Então, assim, aí naquele dia ele vai treinar junto com os atletas dele para dar o timing certo e ajustar a dose, o quanto ele vai precisar comer durante o treino, ou, por exemplo, vai monitorar para seguir a monitorização daquele paciente. Então, tem detalhes no dia a dia dele que cada vez que ele vai tomar uma dose de insulina, isso tem que estar no contexto dele, né? Por outro lado, uma pessoa que não tem, no caso de um paciente com diabetes tipo 2, que não toma medicação, nem insulina, nem medicações que abaixam a glicemia, porque a gente tem isso, né? O que nos últimos anos a gente teve isso de muito bom no tratamento do diabetes. Você tem medicações novas hoje que têm um risco menor de hipoglicemia. E com isso, para aquele paciente que depende de tomada de decisões, fica mais fácil, né? E o desafio pode ser um outro, porque se ele está fazendo mais exercício, depende do que ele vai comer. Eu acho que um dos desafios também interessantes para quem é atleta e tem diabetes, muitas vezes o atleta pensa só na hipo, no risco de hipo. E às vezes ele esquece que muitas vezes você, ainda mais no caso de maratona, né? Quem não tem diabetes, mesmo durante uma corrida, uma prova, um treino, ele se alimenta antes, muitas vezes se alimenta dentro, tem hidratação que tem que ser tomada conta, então a gente precisa manter a hidratação adequada, e ele, quando termina também a prova, ou termina o treino dele, ele tem que ter ingestão de alimentos até para compensar o gasto que ele teve. E muitas vezes a pessoa que tem diabetes fica muito mais focada só na glicemia e esquece que ele também precisa ter uma nutrição adequada. Então, às vezes, assim, eu vou lá, diminuo a dose de insulina para antes do exercício e esquece que muitas vezes o que ele precisa é dar uma insulinização adequada para poder comer adequadamente, para ter uma nutrição adequada durante a prova, né? Olha, a doutora Denise já adiantando o nosso próximo podcast de diabetes. Fique atento aqui no Você em Dia Saúde, porque daqui a pouquinho, nas próximas semanas, você vai encontrar. A gente vai trazer esse assunto aqui para vocês, falando exatamente da relação entre diabetes e alimentação. Agora, para a gente começar o nosso encerramento, doutor, eu queria... a gente foi descendo, né, de categoria do super-homem para os atletas mais normais e aquele pessoal que está na cadeira, um pouco sedentário, está ouvindo a gente, quer começar, quer dar aquele primeiro passo. Ele não precisa ser um maratonista. Não, nada disso. Aliás, pelo contrário, é o sedentário, né? Então meu primeiro passo vai ser sair da cadeira e depois qual é o segundo passo? Tem que fazer uma consulta médica? Eu não posso abrir a porta de casa e fazer uma corridinha, não? O ideal é a gente sempre ter uma orientação adequada, né? Então, principalmente para quem tem diabetes, se o paciente já tem alguma complicação, com certeza a gente precisa ter uma orientação de como começar. Mas tem coisas básicas que você pode começar, o movimento, por exemplo, de fazer uma caminhada leve, mas a gente não pode esquecer que você não pode caminhar sem ter, por exemplo, roupa adequada, então é importante a gente colocar um sapato confortável, um cuidado com os pés. A gente sempre orienta a tomar cuidado com a roupa que você vai utilizar para o exercício físico, né? Quer dizer, se preparar para isso. Ter certeza que se tem diabetes, está tomando uma medicação que tem um risco maior de ter hipoglicemia, a gente não pode esquecer de sempre carregar
se possível, o glicosímetro, ou no mínimo medir a glicemia antes de fazer atividade física e levar sempre com você uma reposição de carboidrato, porque durante o exercício você pode ter um risco maior de ter hipoglicemia. Principalmente se a gente estava sem fazer nada e aquele dia você resolve fazer uma atividade física mais intensa e não se monitorou antes. Por isso, o conhecimento de como está a glicemia antes de fazer uma atividade física e depois, né, ele é fundamental. Então, é importante a gente ter esses cuidados com a gente. E mais do que isso, né, vamos fazer exercício não só porque a gente tem diabetes, mas porque faz bem pra gente, né? Só que a gente só vai sentir o benefício da atividade física se eu fizer a primeira vez. Então vamos sair desse sofá e fazer uma atividade física, porque é uma delícia. Gente, enchendo de energia o final do nosso podcast de hoje. Doutora Denise Franco, muito obrigada. Obrigada. Eu agradeço bastante de ter conversado com vocês, mas mais do que isso, atividade física é um prazer, pode ser um prazer na vida da gente. Vamos lá, vamos fazer isso. E com diabetes a gente só precisa ter alguns cuidados, mas a vida dá para ser gostosa, mesmo a gente tendo diabetes. Obrigada, doutora Denise. Olha, eu agradeço novamente a participação do Emerson Bizan, o ultramaratonista. E um obrigado especial a você, nosso ouvinte. Eu tenho certeza que saímos deste encontro com muito mais conhecimento e também com vontade de sair do sofá e sair correndo por aí. Pelo menos eu fiquei com essa vontade. Conhecimento é sempre um grande investimento na sua saúde, portanto, invista. Este foi o podcast Você em Dia Saúde, produzido pela Bion Indústria Farmacêutica, que desenvolve biomedicamentos para pacientes com doenças crônicas no Brasil. E aqui tratamos do tema diabetes e maratona. Eu sou a Marina Machado, te espero no próximo podcast. Não perca, porque vai ser muito bacana. Aguardo você. Ouça os episódios semanais do Você em Dia Saúde nos principais agregadores de podcast. Comente, avalie e compartilhe nas redes sociais. Bion, Vida à Ciência.